Você também vive isso lá na sua casa? Você é mãe, lê muito, mas o seu marido não lê. E aí você está preocupada. Será que o meu filho vai se tornar um leitor? Se ele enxerga um lendo muito e outro lendo nada? Você sabe por quê? Eu sei que tem como resolver essa situação, porque eu já passei por isso. Olha só, eu sou leitora, apaixonada por leitura. Desde que eu me conheço por gente, eu estou envolvida com a leitura. Quando eu era bem pequenininha, estava sempre inventando histórias, criando histórias fabulosas e brincava com isso. Eu ouvia história dentro de casa. Também ouvia histórias na escola. Eu fui crescendo sempre envolvida com histórias. A minha adolescência foi marcada pela leitura. Eu descobri, vivi muitas coisas através da leitura. E isso foi seguindo vida fora. E é por isso que hoje eu sou apaixonada pela leitura. Eu não sei o que seria a minha vida se eu não tivesse livros para ler. O meu marido não teve a mesma experiência que eu tive desde criança. Ele conta que ele nunca tinha nenhum envolvimento com a leitura. Na sua casa não existiam livros. Na sua casa ninguém contava histórias. Na escola na qual ele estudava, quando tinha um livro que era lido, era com um único propósito: fazer um trabalho, fazer um resumo. O meu marido não criou o gosto pela leitura, porque a leitura não foi apresentada para ele de um jeito instigante, de um jeito que lhe chamasse atenção, que lhe despertasse curiosidade. Não. Assim, ele cresceu querendo distância dos livros. Até que um dia ele me conheceu. Começou a observar alguém que estava lendo diariamente. E aí, você deve estar achando agora: bom, e aí ele começou a ler, é aí que tudo mudou. Não, claro que não. Não mesmo. Olha só, mãe, olha só, pai. Por que vocês acham que eu tento, com todas as minhas forças, convencer vocês de incentivarem os seus filhos a ler desde muito pequenininho? Porque é assim que nós vamos ensinando a eles que ler é bom, que ler faz bem. Nós vamos aguçar o desejo neles de ler desde pequenininho. Por que eu insisto tanto? Porque é mais difícil isso acontecer depois, quando você é adulto. Eu não estou dizendo aqui que isso não acontece, que depois que a gente fica adulto, acabou, não tem mais como gostar de ler. Não, nada disso. Mas pensem num adulto como meu marido, que não teve nenhuma experiência boa, que ele lembre, gostosa, que lhe deu prazer com a leitura durante a sua infância. Como é que de uma hora para outra, vendo, só porque a namorada está lendo, vai começar a ler? Assim, ele via a namorada lendo. Mas não era só isso. Eu estava o tempo todo falando sobre as leituras que eu tinha feito. Eu sempre estava compartilhando as leituras com ele. O meu marido ouviu muitas histórias sendo contadas por mim de muitos livros que eu li. E vários livros ao longo do nosso namoro, ao longo do nosso noivado, ao longo do nosso casamento, eu fui dizendo a ele: nossa, se você ler esse livro, vai gostar. Sabe aquele incentivo que a gente dá para as crianças?
Da mesma forma eu fui fazendo para o meu marido. Lá pelas tantas, eu via ele buscando o tal do livro e começava a ler. Mas, como eu disse, quando você é um adulto que nunca foi estimulado à leitura, não é tão fácil ter esse gosto de uma hora para outra. Então ele lia, mas lá pelas tantas ele já enjoava, parava, deixava de lado. Ele não tinha esse hábito de continuar a leitura. Mas aos poucos ele ia tentando. E isso para mim era uma vitória. Alguém que nunca lia, de repente buscar um livro e começar a ler aos poucos. E eu continuava incentivando sempre. Até que um dia nós tivemos a nossa filha. Como eu já falei em vários vídeos, eu sempre contei histórias para minha filha, desde quando ela estava aqui no meu ventre. Só que, vários momentos, eu pedia para que o meu marido contasse histórias para minha filha. E ele começou a contar histórias, começou a conhecer histórias, começou a buscar por livros para contar a ela. E o tempo foi passando. Minha filha também se tornou uma leitora. E ele já estava lendo muito mais. Hoje é maravilhoso ver nós três sentados numa sala, por exemplo, à noite, depois de um dia de trabalho, com a televisão desligada, celulares de lado, cada um com o seu livro na mão, lendo. E o mais bacana é um de nós interromper a leitura para falar sobre o que está lendo. E depois que terminou o livro, compartilhar com o outro o que achou do livro, as suas impressões sobre o livro. Por que eu estou contando toda essa história para você? Porque se você vive isso na sua casa, mãe, tem como mudar essa situação. Só que uma coisa eu tenho que lhe dizer. Não é brigando com o seu marido, que isso vai mudar. Você precisa cativá-lo.